Feira Brasileira do Varejo. Estamos aqui no FBVcast agora para falar com Guilherme Moura sobre o sistema de vida inteligente, o que todo varejista deveria saber para ter eficiência e lucro. Gui, prazer te ter aqui no FBVcast. Obrigado, eu que agradeço o convite, pô. E aí, o que tu trouxe aqui para a Feira Brasileira de Varejo e provocou os empreendedores e tudo mais nesse sentido? Então, acho que dois temas assim bem importantes, né? O primeiro deles é o quanto a IA realmente já não é mais um sonho e é o que realmente está acontecendo. Então, a gente vê que antes era o que pode ser feito e agora é o que está sendo feito e o que ainda poderá e há de vir, né? Então, falei um pouco sobre isso e falei também muito mais sobre o processo de vendas em si, que aí é talvez o feijão com arroz bem feito, que a maioria não faz, mas é olhar para o sistema de vendas como marketing, comercial e pós-venda. E aí, dentro de marketing é como que o meu time de marketing, o meu processo de marketing atrai gente e faz essas pessoas se interessarem pelo meu produto ou meu serviço, como minha parte comercial, seja um time comercial ou um e-commerce, faz o papel de venda como deveria, olhando para algumas métricas, taxa de conversão, ticket médio, por aí vai. E o principal deles, que é o que até fiz uma pesquisa, por onde eu passo, 90% não faz a parte pós-venda. E aí eu faço sempre a pesquisa. E aqui, 2 levantaram a mão. Uhum. Então aqui ainda um pouquinho pior do que a maioria. Mas o pós-venda é aumentar a LTV, é fazer ações de plano de indicação, aumento de LTV e por aí vai. E quais são as ferramentas hoje que tem disponível para o empreendedor poder fazer isso ou poder começar a entender um pouco desse processo? Eu acho que, né, o primeiro passo é o cara ter consciência de como dividir isso. E aí a galera fica muito apegada a, eu preciso usar uma ferramenta top. E aí existem várias, né? Que é RD, HubSpot. Cara, CRM é o que mais tem no mercado hoje. Mas eu digo, se o empreendedor ele começar só com o próprio Excel, fazendo acompanhamento de que lead que chegou, de onde que ele é, o que ele queria, por onde que ele veio, né? Qual é o momento em que ele está, isso já é um primeiro passo que a grande maioria não faz. E aí, claro, depois, obviamente, que a gente tem plataformas, inclusive com o uso de IA, que a gente consegue fazer mais coisas, né? Mas, via de regra, são essas, assim, e ao meu ver, o maior diferencial é tu ter um CRM hoje. Esse é o primeiro feijão com arroz que a galera precisa dar o primeiro passo. Né? Então, é muito engraçado isso, né? No momento que a gente está vivendo com tantos dados, tem muita gente que não tem dados, ou tem gente que tem muitos dados e não aproveita. Exato. Ou os dados errados, né? Então, aí é pior ainda, né? Aí tem isso também. Eu estava até falando ontem com o pessoal. Hoje a maior dificuldade que a gente encontra é vamos olhar o histórico da tua empresa e entender para fazer planejamento. Mas eu não tenho todos esses detalhes. Tá, mas o mês de dezembro tu vendeu mais, tu sabe por quê? Fez uma ação, não fez? Não sei o que eu fiz em dezembro, não sei te dizer. Só sei que vendeu. Deu sol, deu chuva? Não sei, é mais ou menos isso. E pro varejo, cara, tu que trabalha aí com várias empresas, como é que tu sente que o varejo está hoje vendo esse movimento, essas oportunidades? Tá antenado ou tem muita oportunidade ainda? Então, o que a gente nota, né? Hoje de manhã fiz uma pesquisa até com a galera interna lá da equipe, que eu queria trazer na apresentação. Os clientes que implementaram o sistema, o quanto que a gente elevou de 24 para 25. Deu 48% de aumento de receita, né? Então, como que eu vejo o mercado hoje? Alguns já estão se movendo e entendendo que processo e tecnologia traz eficiência, e aí é um diferencial hoje, porque se a gente for falar de nível de sofisticação de empresa ou de negócio, cara, tudo está saturado. Sim. Como é que tu diferencia, né? Como é que tu faz essa questão? Alguns estão olhando para o posicionamento, mas em sua maioria eu vejo a galera olhando muito para essa parte de eficiência. Como é que eu faço, em vez de ter 10 vendedoras no WhatsApp, eu boto 2 para controlar, uma IA que vai atender com mais qualidade. Então, é um movimento que eu vejo muito lento ainda, sim, por sinal, e muito desconfiado, né? Assim como toda a tecnologia que surge, né? Muita gente falando e pouca gente fazendo, é isso que eu vejo. E tu percebe, por exemplo, essa parte de inteligência artificial, ela está evoluindo de forma exponencial e quem ainda está dizendo, mas será que eu ainda consigo entrar, consigo fazer? Como é que tu vê esse movimento? Hoje eu vejo, pelo tamanho que a gente sabe que isso pode ter, e olhando os números que a gente olha, a gente vê que a onda ela está recém se formando. Então, a gente teve um grande boom em 2022, que foi o lançamento do ChatGPT. Só que a gente está falando só de texto, que já ajudava uma tonelada de coisa. Descrição de produto, anúncio e por aí vai. Hoje, a gente já está vendo 2 anos depois, a coisa mais aplicada, mas uma onda um pouco maior, e quando a gente olha para a curva de entrada de mercado, a gente sabe que a IA passou, né, dos early adapters, né? Então, já está dentro do mercado, é uma coisa que já acontece. E eu vejo que, assim, é como se a gente estivesse entrando no digital
há 10 anos atrás. Uhum. Ainda dá tempo, tá muito no início. O grande perigo é não entrar. Eu acho que essa é a maior disrupção, sabe, Elvis? É, de ficar para trás e não aproveitar esse momento, né? Porque eu acho que assim, não é o momento que tu vai entrar. Tu precisa entrar e quanto mais tu demorar, talvez não dê nem tempo de tu entrar, porque o teu negócio já era, né? Já era, né? Porque tem ainda muitas pessoas que ainda não fizeram a transformação digital. E tu, tendo essa visão toda hoje, como funciona esse processo de transformação digital? Ele é tão complexo quanto talvez as pessoas imaginam ou ele é mais fácil hoje? Então, a galera tem muito que a transformação digital e que o uso de IA, ele tem que ser para excluir pessoas, para tirar a operação. Ah, não, eu tenho que ter uma IA que vai fazer tal coisa e vai tirar essa galera. Hoje lá na empresa a gente tem 2 gestores, um gestor de IA e um outro dev, que a gente olha internamente e eu falo, cara, se a gente poupar 5 minutos por dia de um negócio que a gente faz 20 vezes por dia, vezes 24 pessoas, a gente está falando de ter uma eficiência de 20% a 30% semana. Uhum. É 5 minutos. Não é executar algo que é tão complexo. Às vezes, né, no nosso caso, é desenhar um script de venda que levaria 2 a 3 horas em 10 minutos. Sim. Então, quando a gente fala de transformação tecnológica, a primeira coisa é tu saber os teus gargalos. Primeiro é ter autoconhecimento do teu negócio, né? Saber quais processos tem. E aí um diferencial é os que já têm processos definidos, eu vejo que estão saindo na frente, porque como a IA ela aprende em cima de processo, se tu já tem o processo, tu diz pra ela, ó, tá vendo isso aqui? É isso que tem que fazer. E aí vai embora. E voltamos àquele ponto lá do final, que tu falaste muito bem, que é a questão do pós-venda, que a galera tá pecando, né? O que realmente um pós-venda hoje, bem feito com a ferramenta certa, ele pode trazer de resultado para ontem? Hoje, para ter uma ideia, a gente tem um serviço CRM lá que a gente implementa em clientes que já faturam acima de e-commerce, fatura acima de 100 mil reais por mês, implementando CRM de um mês para o outro, é 10% de aumento de receita fácil. Ah, legal. Assim, meio tradicional, é só botar para rodar e vai embora. Então, o que pode ser feito, né? A primeira coisa é tu separar a tua base. E aí eu gosto de trazer um conceito muito utilizado lá na Europa, que é diferenciar entre compradores e clientes. Compradores são pessoas que compraram apenas uma vez o nosso produto, e clientes são pessoas que compraram 2 ou mais ou indicaram alguém. Então, às vezes, eu tenho um nicho imobiliário que o cara comprou um apartamento na vida, mas ele me indicou alguém, ele é um cliente. Agora, se ele só comprou e nunca mais apareceu, ele é um comprador. Essa é a primeira coisa que eu diferenciaria. E aí depois, dentro disso, como que eu transformo o comprador em cliente e como que eu faço o cliente comprar cada vez mais com menos tempo. Então, desde pegar, por exemplo, e aí depende do nicho, né? Nicho de moda. A pessoa comprou um brinco. Daqui a 30 dias eu posso oferecer o colar, eu posso oferecer o anel, eu posso fazer um lançamento e mostrar para ela que saiu um brinco muito próximo ao que ela já gostou, mas uma coleção nova. Então, tem uma infinidade de coisas, mas o grande segredo é segmentar a base de clientes e entender, a minha jornada de compra é de 60 dias. Com 55 já tem que estar entrando em contato com o cliente para fazer ele comprar de novo. É mais ou menos isso. Não, legal. Bom, maravilhoso. Olha, eu poderia ficar horas falando contigo, porque assunto é sempre pertinente e vendas faz toda a diferença. Quero que tu deixe aqui a mensagem final para essa galera que está nos assistindo. O que ela já poderia, amanhã, botar em prática, fazer a diferença no negócio? Amanhã botar em prática, eu acho que é separar a base, organizar a base de clientes e trabalhar em cima da base e esquecer um pouco a aquisição de cliente novo. Aí, claro, né? Entendendo o contexto, empresa que está começando tem que buscar cliente novo, não tem que fazer. Exato. Mas a empresa que já tem cliente ou já tem comprador, se parar amanhã e fizer isso, é como se tu abrisse a torneira do dinheiro limpo entrando na tua empresa de maneira muito mais fácil. Legal. Guilherme, obrigado por ter vindo aqui no FBVcast. Obrigado mesmo. Obrigado. E contamos contigo no próximo ano na FBV. Fechou, estamos aí. Este é o FBVcast.